Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a essa manhã, mais um Café Palestra Bar. Aqui hoje com um time, eu venho brincando no bom sentido, que a gente tem mentes brilhantes. E hoje nós temos mentes brilhantes, além aqui dos speakers, José Carlos Monteiro, CEO do Grupo Estúdio, Marília Mercado, Head da Varejo. Nós temos toda a mesa composta pelo time Grupo Estúdio e mentes brilhantes. E todo mundo vai aqui contribuir um pouco para o nosso contexto de hoje. Pessoal que está ao vivo, mais uma vez, estamos aqui para responder as perguntas. Nos acompanhem aí, mandem, nós estamos de olho no que vocês trouxerem, vamos estar aqui respondendo também, junto com o time todo. E a ideia do painel hoje, desse debate, é trazer para vocês um pouco do contexto do varejo. A gente tem aqui no Grupo Estúdio uma frase, um lema, que nós falamos sobre redução de custos, aumento de performance e compliance. E esse assunto hoje vai ser traduzido para o varejo. Marília, obrigada pela tua presença. José Carlos, obrigada pela tua presença, pela contribuição. E eu passo agora para a Marília fazer uma introdução para nós, para a gente entender um pouquinho do varejo no mercado do Brasil hoje. Muito obrigada, Ju. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui neste evento, participando do evento dentro do evento da Expert XP. E para falar um pouquinho desse novo modelo de negócio, desse novo posicionamento de mercado, a Estúdio Varejo. Importante saber um pouquinho sobre o varejo, às vezes fica muito amplo, né? Então, o varejo, ele é principalmente o comercialização para o consumidor final. Ele é um segmento muito importante para o mercado e hoje ele participa com 26% do PIB todo do Brasil. E pensando nisso, em toda a competitividade que esse segmento tem, porque vai desde o pequeno até o grande empresário, grande empresa, diante de toda essa competitividade, essas empresas, esses varejistas precisam estar buscando novas estratégias e se posicionando cada vez melhor para poder estar, né, sempre presente no mercado. E é por isso, acompanhando todas essas tendências, que a gente tem, então, a Estúdio Varejo, o braço do Grupo Estúdio especializado nesse segmento. É isso aí, Marília. E quando a gente fala em Estúdio Varejo, dentro do Grupo Estúdio, nada mais é do que a gente sempre fez, só que com um rótulo muito claro e uma definição muito nichada de quem a gente quer atender, né? Então, a Estúdio Varejo nasceu a partir de um case de sucesso, né, de uma primeira rede de franqueados que a gente formou a partir da Estúdio Agro, né? A primeira go-to-market que a gente teve dentro do grupo foi a Estúdio Agro, que foi um momento em que a gente entendeu que o mercado não queria mais as soluções genéricas, ele queria as mesmas soluções que atendem uma empresa, atendem outras, mas com um nível de customização necessário para que o empresário não perca tempo, para que a solução realmente gere valor, né, e para que ele possa entregar, né, um produto com uma formação de preço mais adequada, para que ele possa ter uma redução de custo, né, no seu máximo, na sua máxima exploração, tenha um aumento de performance e tenha o compliance que a gente leva. E acredito que principalmente para se comunicar na mesma linguagem do segmento. Fica muito mais fácil a gente entender uma necessidade, uma oportunidade que para esse varejista, para esse supermercado, para essas autopeças, se a gente se comunica na mesma linguagem que eles. E é nesse sentido que a gente tem as soluções do grupo focadas e especializadas para esse segmento, levando, como é o nosso slogan, redução de custos, compliance e aumento de performance. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho para vocês dos dias que nós estamos vivendo aqui dentro da Expert, com assuntos diversos, porém todos eles conectados, né? E quando a gente fala do agro, que surgiu a necessidade de desenvolver algo para esse mercado, para esse segmento, a gente percebe que o agro veio de uma carência de linguagem, que é o que a Marília acabou de dizer, e também uma necessidade de confiar.
né? Saber que determinados serviços eram, sim, propostos para a melhoria daquela operação, daquele negócio. E quando a gente conecta isso à linguagem de quem oferece o serviço, ou de quem acompanha, do consultor, de quem está ali no byte, entendendo a realidade, né, você cria empatia e ganha o ouvido, né? E é dos grandes ativos que a gente tem hoje no mercado empresarial, é ganhar o ouvido, né? Para que a gente tenha essa proximidade. E, dentro disso, em outras linhas no grupo, a gente tem aí a questão do mercado de energia, né? Então, eu já vou introduzir o assunto para que a gente possa começar um pouquinho falando de cada um deles. E, falando do mercado de energia, a gente também traduz muito disso para o varejo, né? Então, saímos do agro agora, demos a volta e entramos um pouco no mercado de energia, conectando ao varejo. E eu queria pedir para o Diego traduzir para nós um pouco disso para o mercado que a gente está citando aqui. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Bom dia a quem está nos assistindo. Eu quero falar que o mercado de energia ele mudou completamente nos últimos anos. Antes a gente estava, quando digo nós, né, os empresários, eles estavam refém das soluções de energia e consumo das concessionárias, e agora abriu-se um leque aí de várias soluções para os empresários reduzirem, e muitos não sabem do seu perfil e de qual solução utilizar. Então eu quero dividir aqui o meu discurso aqui sobre como reduzir energia para os empresários em perfil de consumo. Então, a primeira coisa que o empresário tem que fazer é entender qual é o seu perfil de consumo e, a partir daí, ele definir qual solução, quais as vantagens e qual resultado vai ter. Então, quando a gente divide o mercado empresarial do varejo em dois, Grupo A e Grupo B, então, o cliente do Grupo A é aquele de alta tensão, aquele cliente que tem uma demanda contratada e tem uma subestação. Geralmente é um cliente que gasta aí 10, 15 mil reais para cima. Diego, me dá um exemplo de empresa do varejo, então, que tenha esse tipo de custo. Uma concessionária de veículos tem esse tipo de custo? Que tipo de empresa do varejo pode agora migrar para o Mercado Livre? Boa. Uma concessionária específica, ele pode estar tanto no Grupo A ou no Grupo B, porque é uma empresa que ele não tem grande ar-condicionado e alguns equipamentos, né? Mas vamos pegar supermercado, grandes supermercados, atacados, distribuidoras, autocenter de autopeças, né? Aquelas revendedoras de pneus são consumidores desse tipo. Então, esses clientes estão no Grupo A, então ele tem uma subestação na frente do estabelecimento, ele tem demanda contratada. Quando ele pega a conta de luz, se ele não souber qual é a diferença, ele diz lá. Algumas concessionárias colocam lá em cima que ele é do Grupo A. Na dúvida, é o que tem demanda contratada, isso aí tem especificado na conta, porque ele tem que ele tem que ter um contrato específico com a concessionária para contratar essa demanda. E na dúvida, para todo leigo entender, é aquela conta que tem várias linhas. Então, ou seja, tem mais de 4 linhas, é Grupo A. Esse cliente, então, que gasta aí entre 10, 15 mil para cima e tem demanda contratada, ele está habilitado a migrar para o Mercado Livre através da portaria do Ministério de Minas e Energia, que foi publicada em setembro do ano passado e virou lei no início do ano. Esse cliente pode reduzir aí, em média, 30% do seu custo de energia, trocando de fornecedor de energia, sem a necessidade de investimento. Diego, então, assim, só para ficar claro, já que a gente está falando para o segmento varejo, né, para os empresários que atuam com varejo, qual é a diferença de ele estar no mercado cativo hoje? E muitos têm a opção de montar uma usina fotovoltaica. A gente tem muitos supermercadistas, né, que inclusive fizeram usinas fotovoltaicas como forma até de, né, fazer uma cobertura para o estacionamento. Hoje, o que é mais adequado? O que gera uma maior performance e traz uma redução de custo, né, para esse varejista? A usina fotovoltaica ou o Mercado Livre? Qual é melhor? E esse fato novo de, a partir de janeiro, o Mercado Livre se abrir, que na prática se abre para empresas que têm um custo médio mensal entre 10 e 70, coisa que não podia antes, né? O que o varejista, a Estúdio Varejo, né, com o conhecimento da Estúdio Energy, leva para o varejista como melhor alternativa? Boa.
A resposta é depende. Geralmente, quando o cliente está no grupo A, obviamente, como ele tem uma demanda contratada, ele paga uma tarifa menor do que a gente paga na residência. Então, ele não paga uma tarifa cheia. Quando a gente faz uma proposta de energia solar para ele, é uma boa solução, tem investimento, ele vai ter uma redução de até 95% na conta de luz. A questão é que o retorno de investimento, porque ele paga pouco na tarifa, vai ter um retorno de investimento aí. Mas vamos lembrar que o empresário não sabe o que é o grupo A, então vamos falar em custo de energia mês. Né? Para o empresário que está nos assistindo, ele pensar o seguinte: olha, eu tenho um custo de energia na minha pet shopping, na minha concessionária de veículos ou na minha revenda de automóveis ou no meu supermercado de 40 mil mês. Tá? Eu não sei se eu sou grupo A, não sou grupo A, e eu estou pensando entre uma usina fotovoltaica, né, e o Mercado Livre, que tu está me dizendo que agora é uma opção, porque antes não era. Exato. Qual a melhor alternativa? O Depende não vai atender o nosso cliente. Sim. Nessa a melhor alternativa alternativa, olhando o financeiro, é o Mercado Livre, justamente porque ele não tem investimento, vai reduzir 30%. Uma usina fotovoltaica no telhado dele vai ter um retorno de 10 anos, e aí muitas vezes o empresário prefere botar esse dinheiro aí numa expansão, no equipamento e fazer outros investimentos. Então, a melhor opção é o Mercado Livre. E o investimento qual é? Quanto que eu invisto com uma conta mensal de 40 mil para migrar para o Mercado Livre e ter essa redução de até 30% na minha conta de energia? A gente fala que não tem investimento, porque justamente que ele não tem que fazer uma instalação do equipamento. A gente tem que fazer uma vistoria para ver se a subestação dele precisa de uma adequação. Isso é definido pela concessionária. A concessionária faz uma visita, define se precisa ou não. Então, para simplificar, uma subestação nova geralmente não precisa de uma adequação. E quando precisa, o valor que tem que fazer da adequação geralmente fica entre 5 e 25 mil reais. E aí, perante a economia que a gente consegue, numa conta de 40 mil, fica muito melhor fazer esse pequeno investimento e migrar. Então, tu está me dizendo que se eu tenho uma conta de energia de 40 mil, eu estou no varejo, entre fazer uma usina fotovoltaica, que eu teria que investir quanto para uma usina atender essa minha demanda, quanto que eu investiria em termos de capital? 1 milhão e 600. Com retorno de investimento em 10 anos. Então, para reduzir 95% da conta. Investiria 1 milhão e 600 para ter essa minha conta de 40 mil suportada pela essa geração, né, de energia solar. E no Mercado Livre eu não invisto e tenho a redução de 30%. Exatamente. Então, enquanto eu tenho uma redução no Mercado Livre imediata de 30% no meu desembolso mês, contra isso eu tenho a usina fotovoltaica que eu só vou pagar o investimento que eu fiz em 10 anos. Não tem dúvida que o Mercado Livre, a partir do marco legal que começa a valer em janeiro, para o varejista é uma grande alternativa. E vou fazer mais uma informação que é importante. Uma usina de um tamanho dessas de 1 milhão e 600, a empresa vai levar 6 meses para implementar e para reduzir a conta do cliente. E no Mercado Livre, por uma questão de mercado, por uma exigência das 65 concessionárias do Brasil, leva-se 6 meses para fazer essa migração. Então, o tempo que vai se levar numa solução e na outra é o mesmo. E daqui a 6 meses, o cliente vai reduzir a conta dele. E o que é importante, ele não faz nenhum tipo de gasto, ele não bota nenhum dinheiro na frente para contratar essa energia, mas ele fecha um contrato hoje e garante a economia dele futura para consumir daqui a 6 meses. E ele só paga no mês subsequente da economia dele. A gente não está dizendo aqui que a construção de usinas fotovoltaicas não seja uma alternativa e um bom investimento, né? A gente está dizendo que, dependendo do consumo de energia que o varejista tem, não compensa ele se tornar um proprietário de usina, porque ele vai ter que dar manutenção, fazer gestão dessa usina, e talvez a conta de energia tenha que ser mais significativa, mais relevante, para que passe a valer esse investimento, que por mais que demore 10 anos ou menos para retornar o capital investido, requer, né, um cuidado, requer uma gestão, né? E eu te pergunto o seguinte: a partir de qual valor tu imagina que começa a ser atrativo, né, construir uma usina e não migrar para o Mercado Livre? Lembrando que aquelas empresas que têm uma conta de energia acima de 70, 80 mil, que já poderiam migrar para o Mercado Livre, independente desse marco legal que começa em janeiro do ano que vem, boa parte dessas empresas que já podem há bastante tempo migraram, né? Não são muitas que têm usinas fotovoltaicas,
Mas na tua leitura, a partir de qual número, de qual numerário em termos de conta de energia, né, passa a valer a pena o varejista ter uma usina fotovoltaica própria, construir, investir? Eu vou só passar um dado antes de falar sobre a usina fotovoltaica, que é importante. 38% do consumo de energia do Brasil hoje já é do Mercado Livre, justamente porque antes essa oportunidade de redução de custo já estava disponível para as grandes corporações. Isso em volume de consumo, né? Não em número de... Não, volume de consumo. Então, é pouca gente com alto consumo. Nós estamos falando de Gerdau, Agrale, Tramontina. Quem tem conta acima de 70, 80 mil mês, se não... Já 70%, se habilitou. 70%, 80% já está no Mercado Livre, é isso? Exatamente. E a partir de janeiro, quem tem conta abaixo de 70, acima de 10 mil mês, vai poder migrar. Essa é a grande vantagem que a Estúdio Varejo leva, né, para o mercado e de forma antecipada, porque só em janeiro passa a migrar, mas tem que notificar a concessionária 6 meses antes, é isso, Diego? Isso, e eu quero dar um recado para todo dono de varejo desse perfil, então seja de conta de 10 mil reais para cima, que procure informações sobre o Mercado Livre, porque o momento é tão interessante, porque a energia elétrica nunca esteve tão barata em relação aos últimos 10 anos. Então, tem uma janela que, ou seja, está habilitado pequenos e médios a migrar para o Mercado Livre com um preço de energia muito baixo, e é por isso que nós estamos conseguindo 30%, 35% de economia pro varejo. E a nossa gestora está pronta para atender, Diego? Está pronta para atender. É uma questão de mandar uma conta de luz, e o nosso serviço é muito bacana, porque a gente apresenta para o empresário quanto é que ele gasta hoje e quanto é que ele gastaria no Mercado Livre, a redução, planilha aberta, para ele saber exatamente quanto é que ele vai economizar. Isso é fato e dado, não tem nenhuma, não é um achismo, não é uma média, é exatamente quanto é que ele vai economizar. Falando sobre usina fotovoltaica, então contas abaixo de 10 mil reais, com um estabelecimento com área e com incidência solar, vale muito a pena instalar uma usina fotovoltaica, justamente porque ele está no grupo B. E falando para os leigos, o que é o grupo B? É quem paga a tarifa cheia, é quem paga a tarifa de residência. Vai ter um payback aí de 5 a 6 anos, depende muito da localização do Brasil. Então, empresas mais para o norte, que é mais calor, tem mais sol, provavelmente vão ter um retorno de investimento menor. E aí, automaticamente, vai valer a pena botar uma usina fotovoltaica, até porque, José Carlos, ele não pode migrar para o Mercado Livre. E é por isso que eu disse assim, a gente tem que analisar qual é o perfil. Ele é A ou B? Se ele é A melhor solução. Então, ou seja, gasta mais de 10, Mercado Livre. Gasta menos de 10, usina fotovoltaica. Então, quem tem um custo de energia mensal, o varejista que tiver um custo de energia menor que 10 mil reais hoje, a Varejo sugere, então, que ele vá para o mercado fotovoltaico e construa a sua usina no próprio local, desde que tenha local para isso, né? Exato. E tem um terceiro perfil, que é aquele cliente, é o seguinte: eu gasto menos de 10, eu não posso migrar para o Mercado Livre. Qual é a solução? Energia solar. Mas eu não tenho área, como é que eu faço para economizar? Ele tem que entrar em contato com a Estúdio Energy, a gente vai fazer uma avaliação e esse cliente tem que alugar energia. Isso, inclusive, foi falado aqui no palestra Café Palestra. Entra em contato com o Estúdio Varejo, que tem a operação da Energy para atender, né, Diego? Obrigado pela correção. Entra em contato com a Estúdio Varejo, manda uma conta e nós vamos justamente analisar qual é o perfil e qual é a melhor solução para ele. É Mercado Livre, é uma usina fotovoltaica ou aluguel de energia? Nós temos um varejo extremamente sensível no Brasil, né? O varejo hoje, ele ainda sofre com a própria pandemia, né? E vem aí recuperando dados, recuperando volume de financeiro. E quando a gente fala de redução de custos, era algo que estava distante do middle marketing e hoje já está mais próximo, né? E por isso eu vejo esse 38% e na mão de poucos ainda. E a gente tem a tendência a liberar esse recurso, a liberar essa oportunidade para as demais empresas no Brasil, né? Então, esse trabalho está sendo muito bem feito e realizado internamente. E eu vejo, não só, obrigada pela contribuição, Diego, mas não apenas no mercado de energia, a gente tem vindo com diversas outras oportunidades, olhando para esse empresário menor. Muitas vezes ele não se via apto
a usufruir de alguns produtos, de alguns assuntos no mercado, e muitos deles estiveram na pauta aqui do Café Palestra Bar. Dentre eles, operação estruturada, que discutimos com o Maurício, outra com a Fábio, desculpa, Fábio. Discutimos também sobre holding, falando também desse middle marketing. E uma outra questão, e eu quero levar isso para a Marília, entendendo como que isso chega quando você recebe os clientes ali na varejo, como que chega em ti o pedido ou o alerta sobre teses? O que acontece hoje na varejo? A gente tem um diferencial, que a gente tem um diagnóstico prévio, no qual a gente analisa as principais possibilidades para levar para esse cliente. Então, e esse diagnóstico falando não apenas de teses jurídicas, né, Marília? Ele é um diagnóstico de forma completa. Então, ao invés de a gente ir no cliente e já oferecer uma única solução, a gente tem o intuito de entender as possibilidades que a gente pode levar para esse cliente no viés tributário, no viés de redução de energia, e vai muito ao encontro do que o Diego comentou, no qual o cliente, disponibilizando alguns poucos documentos, a gente consegue fazer uma análise prévia e levar para ele o que vai impactar mais brevemente, de forma mais rápida, para que ele entre no nosso círculo, ele entre nas nossas operações, e a partir disso a gente consiga levar ainda mais oportunidades. Então, normalmente, um viés de entrada é a parte tributária, no qual uma das nossas principais soluções é a revisão tributária, porque ela é na esfera administrativa, mas também temos a questão das teses judiciais. Então, uma das diferenças que a gente tem é que no administrativo a gente analisa a operação, as movimentações, identifica o que a lei se aplica, como que a lei se aplica para aquele cliente, para aquela operação, para aqueles produtos, mas temos o viés judicial, que é uma discussão. E é nesse sentido, acho que seria muito importante a colaboração do nosso colega Aleph, falando dessas teses tributárias, quais são as oportunidades que a gente tem para esse rol de segmentos que fazem parte do varejo, esse rol de empresas, né, de atuações que a gente pode estar tendo de oportunidade. Tudo bem, pessoal? Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite de estar falando aqui hoje, em nome da Estúdio Varejo. A tese tributária, ela é uma ferramenta que a empresa do varejo utiliza para ganho de performance e competitividade no médio e longo prazo. Ela é um pouco diferente da recuperação administrativa, que tem como base tudo aquilo que já é reconhecido pelo órgão fiscalizador da empresa. As teses, elas têm como base o posicionamento dos tribunais. É aquilo que existe de discussão, que questiona alguma inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança de um determinado produto ou de uma determinada incidência, né? A gente não consegue falar do varejo sem falar da tese que envolve os benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, né? Principalmente para as empresas optantes pelo lucro real. Essa ação, muito conhecida como ação das subvenções, ela é muito aplicada ao varejista em decorrência da diversificação dos produtos. Hoje, se a gente for falar de uma rede de supermercados, ela tem tranquilamente mais de 100 mil produtos diferentes. E como ela trabalha com um número de produtos muito grande, ela com toda certeza acaba recebendo esses benefícios estaduais de redução, isenção, diferimento, suspensão, crédito presumido. E não só o supermercadista, as casas agropecuárias têm muito benefício fiscal, as concessionárias, como o José Carlos falou, que tem lá a sua parte de seminovos, também tem benefício de redução. E são benefícios que, na verdade, é uma renúncia fiscal do Estado. O Estado está abrindo mão daquela receita em prol do setor, do produto, da atividade daquela empresa. E, por outro lado, a gente tem a União, que acaba tributando esse lucro que a empresa acaba oferindo. Então, ela é uma tese que todo varejista, além de outras, obviamente, ele deve visitar essa tese, tá? Ela é uma tese que tem um alto impacto, porém ela tem uma limitação às empresas que são optantes pelo lucro real. Para as demais empresas do varejo, dos demais regimes de tributação, a gente tem uma tese muito boa também, que é do Sistema S,
que é uma tese que busca limitar a base de cálculo das contribuições do terceiro setor em 20 salários mínimos. É uma tese que já chegou até o Supremo Tribunal Federal, ele reputou a competência para o STJ para julgar, já possui um posicionamento favorável em ambas as turmas do STJ, e a gente tem uma expectativa muito bom quanto a isso, né? Não ficando só na área das teses, Marielle, a gente também tem uma solução muito relevante para o setor varejista, que é com relação à transação tributária. A gente sabe que tem algumas empresas desse setor que sofreram nos últimos 5 anos, né, nesses últimos anos com a crise, Covid e tudo mais, e acabaram sofrendo autuações, execuções, tiveram débitos inscritos em dívida ativa pela União, pelos estados, tiveram algumas dificuldades, né? E a gente consegue ajudar essas empresas por meio da transação tributária, que é uma possibilidade que foi trazida pela Procuradoria, onde o contribuinte consegue negociar os seus débitos diretamente com a Procuradoria, para débitos até 10 milhões de reais e débitos no patamar superior a 10 milhões, ele negocia diretamente com o procurador, que é o que a gente chama da transação individual. Tá? Então essa é uma solução muito relevante, é uma solução que consegue levar para o varejista uma redução desse débito de até 70%, e isso acompanhado de um parcelamento de até 145 parcelas. Não bastasse isso, ela também traz a possibilidade de, depois de toda a negociação, toda a transação realizada, esse varejista ele ainda tem a possibilidade da utilização de precatórios para fazer o pagamento do valor dessas parcelas. Então imagina que o varejista que conseguiu, ele pode ter uma redução de 70% no valor do débito, ele consegue parcelar em até 145 parcelas e ele ainda consegue fazer o pagamento com uma moeda alternativa que se refere aos precatórios, onde ele vai fazer a aquisição desse papel com o valor de deságio e vai aumentar cada vez mais o benefício para a empresa dele. Então a gente consegue atender o varejista nas duas pontas, vamos chamar assim, no polo ativo e no polo passivo, reduzindo custos com a gestão do passivo tributário dele e aumentando a performance e o nível de competitividade frente aos concorrentes por meio das teses tributárias. E o Aleph está explicando um pouquinho das teses tributárias. É importante a gente deixar claro para quem está nos assistindo que a gente está com especialistas diversos aqui, né, da área de conhecimento do Grupo Estúdio, e falando sobre essas soluções aplicadas ao segmento de varejo. O Aleph trouxe as teses judiciais que a gente tem, né, e as oportunidades que passam pelo conhecimento, pelo know-how na esfera judicial. Então, desde teses que a gente tem que entrar, postular em juízo e aguardar as decisões, para que elas, sendo favoráveis, a gente passe a aproveitar, e como aconteceu com a tese do século, que inúmeras empresas recuperaram valores astronômicos, né, e colocaram no seu fluxo de caixa uma injeção de capital muito importante nos últimos anos. Tem muitas teses que hoje ainda não têm decisões favoráveis e que, através dos instrumentos que a gente utiliza, que é o mandado de segurança, a gente aconselha as empresas que, quando existe alguma fumaça de bom direito, alguma alternativa para que a gente postule em juízo, que se postule, porque não se tem nada a perder, desde que tenha os cuidados, aguarde as decisões para passar a aproveitar aqueles benefícios a partir de uma decisão transitada julgada. O Aleph trouxe muito bem a transação, né, e outras alternativas de resolver passivo. E eu queria, Marília, aproveitar e fazer um link, já que a gente falou de Energy com o Diego, né, de redução de custo de energia através do Mercado Livre, fotovoltaica. A gente falou das soluções judiciais, né, não só de repetição de débito e recuperação de crédito tributário, mas também de como pagar eventuais passivos com a Aleph. Eu gostaria de provocar a Thaís, né, que está aqui representando a Estúdio Fiscal como empresa de conhecimento do grupo e que atende a Estúdio Varejo, de como é que funciona a nossa revisão tributária, né? Que é na mesma linha que o Aleph trouxe, tem um foco no conhecimento fiscal, na área de tax, mas restrito à esfera administrativa. As decisões
que acontecem na esfera administrativa, onde o cliente pode aproveitar o crédito com a tranquilidade necessária de que aquilo não vai ter problema, e a partir daquele trabalho, né, se estende outros tantos diagnósticos, como a gente vem fazendo há muito tempo. Conta para nós, Thaís, quais são as soluções, as principais soluções, os principais cases, né, que a gente aplica no segmento varejo pela área de conhecimento da Estúdio Fiscal. Bom dia, José Carlos, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, o segmento de varejo é um segmento muito interessante para fazer revisão tributária, especialmente por conta da variedade de produtos que o varejo atua. Então, é muito produto que é adquirido e é vendido. Por conta disso, a nossa revisão identifica muitas oportunidades tributárias de créditos nesses produtos, tanto na compra de mercadoria, que o cliente adquire e acaba não se creditando por N motivos. Pode ser por conta do fornecedor, que encaminhou aquela mercadoria para ele já de uma forma equivocada. Muitas vezes o varejista acredita que ele tem que seguir o que o fornecedor manda para ele, não assumindo a responsabilidade de ajustar a tributação daquele produto, ou mesmo por questão de sistema, que acontece de troca de pessoas dentro da empresa quando recebe a mercadoria. Às vezes é o mesmo produto que eles cadastram 50 formas diferentes. É um acento diferente, é um código de produto diferente, e isso acaba gerando confusão no sistema no momento da venda da mercadoria também. Então entra um produto, sai um outro produto e acaba não linkando. E essa situação gera os créditos tributários que a gente identifica. Porque cada produto, a gente tem situações que se aplica alíquota zero, monofásico, isenção, redução da base de cálculo, e a gente tem várias legislações aplicadas a esses produtos. Então, as empresas não conseguem fazer esse acompanhamento do cadastro do produto no sistema, que acaba gerando esses equívocos de escrituração de um crédito no momento que a mercadoria chega e também no momento que vende. E ainda devolução dessa mercadoria. Então, é toda a operação de compra, venda e devolução que acaba gerando as oportunidades. Assim, quase todas as empresas que a gente analisa do varejo têm oportunidade de crédito nessas operações. E como que essas empresas aproveitam esses créditos, uma vez a gente detectando? E junto com essa pergunta eu vou te fazer mais duas, Thaís. O varejista ele tem que se preocupar de quem ele compra para que ele possa tomar um crédito diferente, ou independe se ele compra de uma empresa que está no Simples Nacional, no Presumido, no Real, ou ele é importador? A tomada de crédito é algo que ele tem que se preocupar para que ele não tenha, para que ele tenha eficiência na área tributária? E junto com isso, então, são 3 perguntas, depois nem eu vou lembrar das 3, então me ajuda. Reforma tributária, como é que fica a reforma tributária para os varejistas? Né? A gente tem também o Marcelo aí como especialista na área de reforma tributária, mas Thaís, se tu puder nos dar esse contexto. Primeiro, como ele aproveita o crédito tributário encontrado na esfera administrativa, como é que se dá esse benefício? Segundo, como é que o varejista ele tem que se preocupar de quem ele compra por uma questão de eficiência na tomada do crédito quando ele está no lucro real? E terceiro, como é que tu está enxergando a reforma tributária e quais são as perspectivas em cima disso? Vamos lá, então. A primeira questão sobre o aproveitamento do crédito, como nós trabalhamos na esfera administrativa, a gente trabalha com a retificação das declarações. É necessário retificar, dependendo do tributo que nós encontramos oportunidade, a declaração principal e também declarações acessórias para gerar aquele valor na competência de origem. Então, se a gente encontra um crédito lá em 2020, 2019, é necessário retificar a declaração daquela época para se fazer o aproveitamento. A forma de se utilizar pode ser com qualquer tributo federal. Então, um crédito de PIS e COFINS, como o exemplo que eu dei da classificação de mercadorias, pode ser compensado com INSS, por exemplo. Então, o cliente tem várias formas de se utilizar. Pode receber o dinheiro em conta, então existem N formas de ele lidar com esse fluxo de caixa que ele vai ter. Na hipótese de ele compensar, passa a compensar no mês seguinte e ele tem benefício imediato a partir do trabalho que demora em torno de 60, 90 dias, é isso? Isso, feita a retificação, ele já pode se utilizar dos valores e fazer a compensação. É necessário que a retificação esteja concluída.
em caso de restituição, qual é a média? Aquele varejista que, por algum motivo, ele não quer compensar o crédito tributário que a gente buscou nos últimos 5 anos e ele pensa em restituir em dinheiro. Qual é a média que a Receita Federal está demorando para restituir empresas do Simples e do lucro presumido e real? Então, não se tem prazo pela Receita Federal, mas nós temos visto aqui no Grupo Estúdio a restituição em menos de 1 ano. 6 meses, 7 meses, a Receita Federal está pagando os clientes. No Simples Nacional, a gente tem uma média de 60 dias, né, a partir do momento em que entra com o pedido de restituição. A característica da restituição do Simples, das empresas do Simples, é simplificada, é ser mais ágil, até porque a maior parte tem muito mais empresas no Simples do que nos outros regimes. E só que tem um detalhe: se a empresa ela tem alguma pendência, ela tem algum débito aberto, algum parcelamento, vai fazer com que essa restituição fique impedida nesse prazo. Então, a gente vê, em todos os nossos casos, desde 2017, em que se abriu a restituição online, né, o pedido é todo feito pelo portal do Simples Nacional, as empresas que estão enquadradas nesse conceito de regulares recebem, de fato, na média de 60 dias. Bacana. Thaís, eu queria complementar também quanto à oportunidade da revisão, antes dela falar da reforma. Ah, boa. Antes dela falar da reforma, que a gente entende que a revisão tributária ela gera 2 benefícios para o cliente. Ou ela traz o valor, recupera valores do passado, ou ajusta algum passivo que a empresa possa ter e não tinha conhecimento, um valor pago a menor, mas também a informação para ela se ajustar daqui para frente, para ela estar em conformidade com a legislação e não ter mais um desembolso. Eu queria te comentar, e queria comentar aqui também sobre 2 cases que a gente teve na Estúdio Varejo, vindo da própria Estúdio Fiscal, né, nossa operação de grandes empresas, que mesmo a informação chegando para esse cliente, não significa que ele vai aplicar na sua operação e ele vai corrigir a sua operação. E a gente tem um case que lá em 2013, nós recuperamos R$620 mil, principalmente na tributação indevida, e agora em 2023 nós retomamos nesse cliente e achamos mais 1.046.000. Então, não só gerar o valor a recuperar, mas a gente vem desenvolvendo soluções para poder acompanhar esse cliente e garantir que ele não desembolse desnecessariamente, porque ele vai poder reaver esse valor, mas não quer dizer, mas por que ele vai desembolsar agora, ao invés de poder aplicar essa redução, essa operação correta já no mês a mês e poder reinvestir em outras coisas. Então, vejo nesse conceito de informação, de recuperação, e poder acompanhar, fazer uma consultoria, fazer uma gestão, vai muito agora ao encontro da projeção de reforma tributária e como ela vai impactar. Porque enquanto ela tiver, e aí eu gostaria que tu comentasse sobre esses impactos, enquanto estiver rolando, né, a transição, muita coisa ainda vai permanecer sendo aplicada, mas ter uma gestão, ter um acompanhamento vai fazer com que essas empresas se mantenham com um custo reduzido dentro da maior eficiência possível também. Então, eu até queria complementar uma outra situação sobre a pergunta ali da retificação, do cliente receber em conta esse valor. Eu comentei que a Receita Federal ela não tem prazo obrigatório, né, para pagar o valor ao cliente, mas a gente tem visto casos de recebimentos em menos de 1 ano aqui dentro do Grupo Estúdio, mas a gente tem uma solução para os casos que extrapolam 1 ano de que está tramitando aquela decomp, aquele pedido que foi feito, que é a MS 360, não sei se o Aleph poderia complementar, ajudar com relação a essa questão, mas é um pedido que a gente faz, então a gente casa o trabalho que a Estúdio Fiscal faz com o trabalho da Estúdio Law para agilizar, a gente questiona a Receita Federal para que ela se posicione a respeito daquela solicitação que a gente fez. Então a gente busca trazer essa solução quando o pedido extrapola 1 ano para que realmente se tenha uma agilidade naquele retorno. E isso, Thaís, isso que está falando, eu acho que traz, né, de forma clara a grande vantagem de a gente ter no Grupo Estúdio multidisciplinariedade de conhecimento, né?
Talvez uma empresa que só faça revisão tributária na esfera administrativa não tenha o conhecimento ou os meios para que possa interagir com a área jurídica. Né? A gente falava da área de energia e outras áreas que a gente vai falar ainda hoje. Então, esse é o grande benefício que a Estúdio Varejo leva para o mercado, que é ter, né, profissionais de diversas áreas, né, ser uma solução full service e que vai levar o que tem de mais adequado. Né? O mandado de segurança, daí, Alif, quer falar um pouquinho, depois a gente volta com a Thaís com a reforma tributária e seguimos em diante. Então, pessoal, o artigo 24 da Lei 11.457, ela traz que a Delegacia da Receita Federal ela tem um prazo de 360 dias para apreciar os pedidos administrativos. Recurso, defesa, seja qual for o pedido, a Receita tem esse prazo, tá? Na maioria dos casos, ela acaba não observando essa previsão legal. E quando ela não observa essa previsão legal, entra no que a Thaís acabou de falar, que é o MS 360, que é um nome que a gente dá para o mandado de segurança, que é impetrado, aonde o Poder Judiciário faz com que, dentro de um prazo ali estabelecido, em torno de 30 dias no máximo, a Receita faça a apreciação desse pedido administrativo. Então, toda vez que um pedido de restituição para a Delegacia da Receita Federal, ele ultrapassa esse prazo de 12 meses, de 360 dias, a empresa pode entrar com essa ação e esse pedido, ele com toda certeza vai ser apreciado dentro dos próximos dias, tá? Isso é algo que a gente leva também como ferramenta para esses clientes. Como a Thaís falou, eles vêm observando que a Receita até vem fazendo a restituição desses valores em um prazo inferior a esse previsto em lei, mas em alguns casos acaba ocorrendo esse atraso. Quando ocorre o atraso, a empresa tem essa ferramenta jurídica que ela pode se utilizar. Thaís, antes da gente entrar na reforma tributária, eu quero fazer um link interessante aqui e daqui a pouco a gente volta nela. Pode ser? Eu quero puxar um pouquinho para a questão do compliance. Tá? Quando a gente fala de reforma de recuperação tributária, teses para o varejo, né? Eu conecto assuntos onde eu trago o cliente para um patamar de compliance, certo? Além da recuperação de crédito, né, da recuperação de dinheiro, eu alimento o caixa da empresa, mas ele corrige isso se ele quiser, né? Que é o caso desse cliente que a Marília citou há pouco. Nessa correção, ele traz a oportunidade de um compliance, da aplicação de uma governança, ou não. Né? Isso a gente faz o acompanhamento e a gente acompanha com a estratégia que o empresário tem a longo prazo. E a gente entende que no varejo, a gente tem dados de inúmeros canais importantíssimos no Brasil, que as empresas têm uma mortalidade muito grande em determinadas faixas de idade. Né? Quando a gente fala da recuperação de crédito e traz o caixa alimentado, a gente faz com que o empresário tenha condições de olhar para outros serviços. Uma reestruturação, uma reconfiguração, um olhar, inclusive, para folha de pagamento, para investir em produto, tecnologia, olhar para a inovação dentro do produto, olhando para o seu consumidor. Isso a gente conecta juridicamente, falando do aspecto fiscal, na lei do bem. E aí eu trago o Fofonca para a conversa. Falando de recuperação, eu estou tentando linkar o máximo que eu consigo do assunto para que fique didático e a gente consiga traduzir as nossas soluções de uma forma muito simplista, sem tirar todo o peso, sem tirar toda a valia que ela tem, mas para que todo mundo consiga navegar por todos os assuntos e o empresário consiga entender que ele tem acesso a isso. Eu vou aproveitar, Ju, e já que tu chamou o Fofonca, vai falar da lei do bem, vai falar de inovação, eu vou fazer uma pergunta para ele, para que ele introduza a lei do bem dentro do varejo. Se eu tenho um supermercado, tá, e eu quero desenvolver uma forma, como acontece muito em vários lugares do mundo e no Brasil já começou a acontecer, aquele caixa de autoatendimento. Lógico, se eu compro uma tecnologia pronta, que já existe, que já está funcionando, é uma coisa. Mas se eu quero desenvolver uma tecnologia, um meio de um carrinho inteligente, a gente já viu vários lugares já estão testando
aquele carrinho que tu coloca a mercadoria dentro e ele automaticamente já vai criando uma precificação, né? E tu paga o que tu está carregando ali no próprio carrinho com a aproximação do cartão de crédito. Se eu trouxer uma inovação para o varejo, se eu, empresário do varejo, quero desenvolver algo novo, quais são os benefícios que eu tenho? E se esses exemplos que eu dei, desde que, lógico, não existam e já estejam sendo comercializados, se eles podem ser classificados na lei do bem e quais os benefícios que isso traz. Boa. Pessoal, então falando um pouquinho de tributário, né? A gente estava falando de tributário, eu queria falar também, depois, Thaís, eu vou complementar ali as falas. Mas falando de lei do bem, tá? Lei do bem é uma lei desde 2006, pouco conhecida no Brasil, cerca de 3 mil empresas só, segundo dados estatísticos de 2021, se aproveitaram desse benefício fiscal, e ele envolve inovação tecnológica. Então, inovar o seu processo produtivo, inovar a sua empresa, buscar investir em novas tecnologias. Quando o José Carlos abordou a questão do autoatendimento, exato, se eu vou e compro a tecnologia pronta, isso aí não é inovação. É inovação para quem foi o primeiro a fazer esse tipo de autoatendimento. Então, aquela indústria que desenvolveu, sim. Agora, se eu sou um supermercado, eu tenho um centro de inovação dentro do meu supermercado, um centro de P&D, de pesquisadores, que querem tornar o meu processo de atendimento ao cliente mais fácil, só que eu ainda não sei a resposta, porque isso é um detalhe importante da inovação. Se eu vou fazer algo e eu já sei como fazer, não é inovação. Agora, se eu vou criar algo novo e eu não sei a resposta final, e eu tenho o risco de dar errado, o Ministério da Ciência e Tecnologia cuida muito disso, o risco de dar errado. Se eu sei como montar o carrinho, é só pegar essa peça, unir com essa, instalar um software, não é inovação. Agora, se eu tenho que ir atrás, pesquisar o software, desenvolver algo novo, verificar como que o produto vai passar no carrinho para identificar se aquilo ali vai ser contabilizado ou não. Se daqui a pouco eu tirei do carrinho, ele vai fazer a devolução. Daí eu entro em inovação. É que isso tudo são testes que requerem investimentos, né, Rafael? E acaba que a empresa tem que ter isso à disposição. Por isso se chama Lei do Bem, né? Porque a Lei do Bem, Ju, ela foi criada justamente para as empresas fomentarem inovação dentro do seu negócio, para o Brasil não ficar parado, né? Então foi o meio do governo incentivar as empresas a realizarem pesquisa, a inovarem o seu processo e com isso dar um benefício fiscal. Então, quando a gente olha para o varejo, a gente olha para um segmento que a margem de lucro é muito baixa. Você vai pegar um supermercado, 2%, 3%. Então, qualquer meio de eu fazer um planejamento tributário, que eu reduzo o meu custo tributário para aumentar minha margem de lucro e eu poder pegar esse dinheiro e investir em novas coisas, é um cenário ideal. Então, eu estou inovando e ganhando benefício. Mas a gente falou, tá, é benefício, mas o quanto? Hoje, a Lei do Bem, a sua fase inicial, se o empresário investe R$1 milhão, por exemplo, em uma inovação, 20% desse valor, R$200 mil, ele consegue via redução de imposto a pagar. Imposto de renda e contribuição social. Então, é 20% de retorno. Mas, Rafael, qual que é o segmento, qual que é os critérios? Primeiro, é só para o lucro real. Então, empresas de lucro presumido não estão abrangidas por esse benefício. Tem que ter lucro. Eu não posso usar o meu benefício de Lei do Bem para redução de prejuízo, para aumento de prejuízo. Terceiro, eu tenho que ter CND negativa junto à Receita. Eu não posso estar devendo, não posso pleitear um benefício e estar devendo. Então, ou tem que ser positivo, que é feito negativa, ou 100% negativa, ou seja, não dever nada para a Receita, né? Mas eu vou vincular um case, uma visita de campo que a gente fez ano passado. Nós fomos prospectar o ano passado para falar de compliance, falar de tese, uma grande rede de farmácias lá do Rio Grande do Sul. E quando a gente pensa assim, varejo é compra e venda, não deve ter inovação. Mas quando a gente foi olhar para o centro de distribuição daquela rede de farmácias, o CD deles, aonde eles têm que empacotar em alta velocidade, fazer a conferência, eles faziam a conferência do número de mercadorias pelo peso. Eles sabiam que 10 produtos iriam gerar 1 quilo. Se eles pesassem na balança e desse menos, sabia que dentro daquela caixa estava embalado errado. Eles abriam a caixa. Então, não pensar só na compra e venda, mas toda a estrutura que envolve o setor de varejo, desde um CD, logística, entrega, tudo isso, tudo que eu pesquisar para inovar meu processo produtivo de entrega desse produto, eu posso colocar como pleitear como benefício da Lei do Bem e ter parte do meu valor investido. É um dos poucos benefícios onde o governo compartilha o risco contigo, que é o risco de dar errado, via benefício da Lei do Bem. Então,
tem que ser mais disseminada essa informação, porque a grande maioria das empresas, quando a gente conversa, inovam. Investem dinheiro em pesquisador, em hora técnica, que não é barata, e pode ter parte desse investimento retornado para o caixa, né? Então, Fofonca, só para a gente fazer um resumo, tem que estar no lucro real, enquadrado no lucro real, tem que ter lucro, né? Tem que estar em dia com o fisco. E tem que investir em inovação. E tem que ser realmente uma inovação. Isso. E o mais legal disso é que, contratando a revisão tributária que a Thaís falou agora há pouco, automaticamente o diagnóstico, né, para verificar se essa empresa se enquadra nesses quesitos, a gente já faz e provoca automaticamente. E mais que isso, muitas vezes as empresas não precisam nem inovar, elas já estão inovando, só que não estão enquadrando essa inovação na lei que traz esse benefício de 20% do seu investimento para compensar com tributos vincendos. Eu acho que talvez a gente, mais do que provocar inovação nas empresas, porque tem muitas consultorias especializadas nisso, eu acho que o papel da Estúdio Varejo, a partir da Lei do Bem, é diagnosticar inovações que já existem nas empresas e não estão sendo enquadradas. E um benefício, um valor que está ficando na mesa, né, e que existe uma previsão legal, que existe toda uma segurança para poder se beneficiar desse incentivo governamental e que muitas vezes não está sendo feito. Isso. Vamos falar um pouquinho de vendas? Eu quero conectar o assunto. Quando a gente fala de Lei do Bem, a impressão que dá é que está muito distante, né, da gente estar apto para conseguir a Lei do Bem. Mas é um processo, né, é um processo de compliance, que aí a gente vê a cadeia dos produtos sendo realizadas, e o empresário pode, a longo prazo, se preparar para, né? Então, antes da governança, a gente tem o compliance, mas antes da governança, a gente também tem a venda, para que a gente possa ter o caixa alimentado, né? E dentro desse viés, nós temos a tecnologia, nós temos o marketing, a própria recuperação tributária, ela alimenta o caixa, mas ela é momentânea e corrige alguns pontos, que também abastece a questão financeira de investimentos. Mas eu quero direcionar aqui um pouquinho para o Pedro, para o Yuri, para a gente trazer um pouco de vendas para o assunto, né? Até para o empresário poder enxergar. É natural, e a Marília pode confirmar isso para nós, no varejo, quando o empresário ele acelera a máquina de vendas, a tendência é que todo o foco esteja ali. E ele esquece de alguns pontos importantes e específicos na gestão como um todo, né? Porque a venda está dando certo, tem dinheiro no caixa, as outras coisas vão acontecendo. Mas a hora que você para olhar a título de auditoria, precisam ser corrigidos diversos pontos, né? Mas a gente começa na venda, né? É a máquina. Isso, porque para a máquina girar, precisa ter a venda, porque o varejo é venda para o consumidor. Se não tiver venda, não vai ter uma operação para cuidar também, não vai ter o que analisar. Então, mas eu preciso estar estruturado para poder entregar aquilo que eu estou dizendo que eu vou entregar, para aquilo que eu estou dizendo para o meu consumidor que eu tenho a entregar para ele. Então, eu preciso cuidar da entrada do meu dinheiro, do meu caixa, do meu faturamento, fazer com que ele seja cada vez maior, porque é o objetivo, cada vez ter mais lucro, cuidando também do que vem pós-venda. E, às vezes, as empresas deixam de lado, como tu comentou. Mas entender um pouquinho do varejo hoje. A venda, até pouco tempo atrás, era loja física, então tinha todo um controle de estoque interno, um controle de vendas ali, frente a frente. Essa venda vem migrando para uma venda digital, por e-commerce. E o Yuri pode comentar com a gente, junto com o Pedro, como tu falou, como que isso vem evoluindo e qual que é a visão que se tem, né, nessa visão de aumentar a performance para o varejo e para aqueles que ainda não estão olhando para esse viés de venda digital, e não é migrar, não é deixar de estar no físico, mas é poder atuar nas duas frentes. Bom, aí vamos lá. Falando de vendas, eu vou deixar a parte do marketing mais com o Pedro, para a gente poder os dois contribuir. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar e avaliar é o seguinte: quando a gente está falando em varejo, eu estou falando normalmente numa porta aberta ao público,
com uma mercadoria que eu vou querer vender para ele, que eu não fiz nenhum processo produtivo, mas eu fui lá, comprei da distribuidora, da fábrica, botei meu markup em cima e vou botar no mercado para vender. Como é que eu atraio essas pessoas? Claro, o Pedro depois vai poder falar bastante sobre a atração deles através de posts na internet, com Facebook, Google, Instagram, TikTok e YouTube, ferramentas que vão fazer com que tu te torne conhecido na tua região, com marketing regionalizado, né? Às vezes até com geolocalização para impactar as pessoas que estão na tua cidade, no teu bairro, no teu distrito, na tua rua, né? E isso sim vai poder te ajudar a trazer mais gente. Mas às vezes a gente não pensa numa outra coisa, que também é vendas, que é a experiência do cliente. Como que esse cliente ele vai ser atendido na tua loja? Quem é que vai atender ele? Como que vai atender ele? Como que vai conversar? Qual foi o treinamento que tu deu para a tua equipe para poder fazer com que o cliente entre na tua loja e tenha vontade de comprar contigo, mas depois que ele queira voltar e que isso se repita por muitas mais vezes. Mais fácil a gente já sabe que é tu vender de novo para o mesmo cliente do que tu ir em busca de novos. Te custa muito mais barato. E quando a gente fala em vendas, a gente está falando nessa experiência. Ainda mais quando a gente está falando no varejo, que depende desse público, depende das pessoas estarem entrando na porta, conhecendo o teu produto. Claro que a gente não pode esquecer que aí tem uma outra coisa que está correlacionada, que a gente vai falar em funil de vendas. Porque a gente não pode se enganar de que, mesmo que o meu produto seja uma commodity, eu posso vender arroz, eu posso vender batata, que no mundo inteiro arroz e batata é igual. Eu não tenho que me preocupar com o caminho que o cliente vai percorrer para poder comprar de mim. E isso a gente consegue fazer quando a gente monta um funil de vendas bem desenhado, com etapas bem definidas, podendo deixar muito claro dentro de um processo o que o cliente precisa fazer, muitas vezes de checkpoints ao longo do processo de venda dele, que cria uma experiência legal, mas mais do que isso, que vai fazendo com que o cliente ele não se sinta pressionado a comprar. E aí tem várias ferramentas para isso. Hoje, no varejo, a gente fala em disposição dos produtos na prateleira, né? O Yuri, a gente tem um grande desafio no varejo, que é falar de escala, né? O empresário, quando ele está nessa dinâmica, é natural que o raciocínio esteja na maior venda do produto, né? Então, se ele tem lá uma gama de 50 produtos no seu portfólio, ele tende a fazer uma escolha dos produtos primários, secundários, terciários, o produto de atração, aquele que vende imediatamente, e o custo e ticket relacionado a isso. Mas e quando a gente fala de escala? Porque eu estou falando de venda específica do produto. Mas ele ainda não se soltou no pensamento para pensar na escala da marca, na escala do marketing, né? Hoje a gente tem inúmeras ferramentas, e aí a gente já vai linkar o Pedro no Nicolas, né? E aí a gente vai falar um pouco mais da própria franqueabilidade, que eu posso falar também, mas a escala em si, como que a gente pode olhar para o varejo e falar a respeito disso? Bom, Yuri, eu também, dentro desse gancho que a Ju trouxe, eu acho que é importante a gente falar que o varejo não está impedido, né, para escalar, de se transformar em franquia, né, através de um processo de franqueabilidade, ele começar a colocar outras lojas a partir de franquias, fazer a abertura de capital, né, tupiniquim, como a gente falava ontem no outro talk show. Então eu posso transformar em franquia o meu negócio, escalando com franqueados, né, pontos de venda e novos fundos de comércio. Eu posso optar em exportar, né, muitas vezes o varejista ele não pensa fora da caixinha e ele não transforma em franquia o negócio dele, ele não pensa em exportação, enquanto vários varejistas
já estão olhando para exportação. Isso depende muito do segmento dentro do varejo, né? Tipo de produto. Participar de licitações, né? O governo compra, o governo também pode ser um consumidor do varejista. Então, eu acho que tem outras tantas, além do e-commerce, que é obrigatório hoje, né, como forma de distribuição. Eu acho que o varejo, ele, no que se refere a vendas, ele tem que estar sempre mapeando novos canais de distribuição e consumo. Ele não pode ficar limitado ao bairro, né, ou ao desenho, à modelagem de negócio que ele tem. Então, eu acho que mais do que o funil, mais do que o atendimento propriamente dito do time, né, desenvolver, através do marketing também, políticas de cashback que possam fazer a retenção do cliente, fidelização do cliente, né? Eu acho que tem muitas outras formas. Eu vi até um caso, um tempo atrás, Ju, onde uma empresa que trabalha com cashback estava implantando em farmácias de bairro, né, um cashback onde o consumidor, quando ia na farmácia comprar um determinado item, e ele vai com uma certa frequência, se tratando de farmácia, 5% do que ele gastava naquela farmácia, ele tinha como cashback para pagar o condomínio onde ele morava. Então, essa empresa que trabalha com essa ferramenta, que é o cashback, fez parcerias, levou essa ferramenta para farmácias de bairro, para desenvolver esse link e fazer com que as vendas daquela farmácia aumentassem a partir da fidelização e desse benefício direto. Então, tem muitas alternativas, né? É o conceito comunidade muito forte no marketing, né? E pegando esse gancho, é extremamente importante analisar a mudança de hábitos de consumo, né, de fato, dos consumidores. Pegando esse gancho do varejo tradicional, ir no mercado, buscar o melhor preço, é algo que é importante, mas existem outras experiências que o consumidor final, o cliente, hoje busca. Ter um melhor atendimento, tu trouxe o exemplo do cashback, a mudança de hábitos, né? Muitos saem do físico e vão para o digital, e aí já trazendo um gancho para a sequência, para o Pedro trazer um pouco mais das experiências que a gente está tendo e levando isso para o mercado da varejo, né? Saindo pós-pandemia, teve uma mudança gigantesca, né, da tendência de comprar hoje no digital e não mais no físico. Muitas empresas do varejo têm uma loja física como um showroom para os consumidores terem acesso, né, à experiência em conhecer o produto, mas que de fato a compra depois vai se dar em meios digital, na sua casa, e acho que esse ponto é importante. E nós também temos, além de fazer todo esse processo comercial, mas também ferramentas dentro do Grupo Estúdio que permite ao varejista escalar as vendas dele a partir de meios digitais, tornando a experiência do cliente ainda melhor para que ele tenha um maior crescimento. Só para responder a tua pergunta, acho que tem uma coisa que eu queria complementar do que eu estava falando antes, e aí para responder a questão da escala, que eu acho que o Zé Carlos trouxe bons exemplos. Mas quando a gente fala em varejo, tem uma coisa que é muito forte, e aí concluindo meu raciocínio de antes, que é o seguinte: não é só a disposição do produto, tem que pensar na disposição do produto, porque isso vai ajudar a eu poder impulsionar a vender aqueles produtos que vendem mais, que tem mais margem. Isso é importante. Isso é vendas com inteligência. Segundo, é o relacionamento com o cliente. Tu precisa conhecer quem é que compra de ti. E tu precisa te relacionar com ele. Por isso que é tão importante tu daqui a pouquinho ter um cadastro que tu faz com esse cliente, para tu poder começar a fazer relacionamento com ele através de fluxos de cadência de e-mail, uma mensagem para o WhatsApp, porque isso vai te ajudar a tu começar a poder escalar um pouco mais de venda para quem compra de ti. E num segundo momento, aí sim, você começa a criar campanhas para esse teu público, promocionais, com a comunidade, com bônus, com cashback, e aí você consegue construir isso para fazer vendas. Só que, legal, entendi isso. Vamos agora para a parte da escala. Escalar está diretamente ligado a eu querer vender mais para outras pessoas. Também passa para eu querer vender porque eu já vendo.
mas normalmente está mais ligado a eu querer vender para outras pessoas. Para eu poder vender para outras pessoas, eu tenho 2 caminhos. Ou eu apareço mais para essas pessoas, e aí eu vou ter que fazer marketing, vou deixar para ti isso, Pedro. Mas esse meu marketing, ele tem que ser direcionado para 2 vendas, 2 canais. O primeiro, digital, que aí eu vou para o ambiente do e-commerce, vou vender meus produtos no mercado online e vou fazer a remessa para onde for o Brasil inteiro, se o meu produto permitir. E o segundo, que é trazer as pessoas, atrair as pessoas para minha loja. E aí vem aquela máxima toda da experiência. Só que muitas vezes as pessoas não pensam no que a gente estava comentando antes, acho que o Zé Carlos que falou, que é sobre a possibilidade da franqueabilidade, que também é uma forma de tu escalar o teu negócio. Na verdade, tu escala o teu modelo de negócio, a tua receita do bolo, que deu certo, que faz você ganhar dinheiro, para você poder espalhar pelo Brasil. E aí sim você ganhar escala. Principalmente quando daqui a pouquinho você pensa no modelo que tem uma lucratividade legal e daqui a pouquinho uma marca bacana, onde você desenvolveu um branding, onde você vai ensinar para o teu franqueado a se relacionar com o cliente. E aí tudo isso vai se linkar com marketing. E aí, Pedro, acho que daí tu pode citar bons exemplos disso. Pegando um pouquinho da parte de escala, como experiência, eu percebo que o empresário ele é apaixonado pelo seu produto, pela sua marca, né? E o desejo da escala está muito conectado a isso. Né? Mas nesse caminho, além dele entender que é possível, né? Então eu recebo muito questionamento: você acha que minha marca é escalável? Né? É muito comum eu escutar essa pergunta. Ele tem certeza que sim, porque ele acredita no que ele vende, ele acredita no que ele faz, no que ele entrega, na excelência do seu produto. Mas ele esquece, por vezes, que dentro dessa logística toda de produção, de operação, existe distribuição, existe a gestão de pessoas, existe uma forma correta de fazer o marketing e atingir o público correto, existe a concorrência, que por vezes ela é simétrica ou não, né? E a gente tem desafios inúmeros nessa produção, nessa cadeia produtiva. E na franqueabilidade, a gente estuda todos esses pontos. Né? Então, a gente sai só do sonho, né? Que o sonho é o que move, é o que traz para a possibilidade de ser executado, mas a gente traz para a realidade de cada ponto. Né? E o marketing tem uma função... é fundamental a posição do marketing hoje, porque no marketing, tecnicamente falando, eu tenho um estudo aprofundado do meu consumidor. Né? Aí é contigo, Pedro. Vamos lá. Pedro, eu vou fortalecer um pouquinho a questão da franqueabilidade, que é uma solução que o grupo tem, né, através da Space W, e que talvez ainda, por mais que muitas redes cresceram através da franqueabilidade, o nosso modelo Grupo Estúdio, nós somos genuinamente, né, franqueadores e conhecemos muito as vantagens desse modelo. Então eu poderia trazer aqui não só a questão de tu ter um investidor, a hora que tu tem um franqueado, tu escala o teu negócio através da franqueabilidade, tu tem um investidor que é o franqueado, investidor esse que é teu sócio a partir dali, investidor esse que está no local onde tu vai abrir a próxima unidade. Isso para o varejo é fantástico, porque ele conhece a comunidade, ele está presente lá, ele sabe quem são os clientes que ele vai atingir, quais são as necessidades e as customizações de produto que são necessárias. Ele tem então um investidor para abrir novas filiais e escalar o seu produto, o seu negócio, a sua loja, o seu varejo. Ele tem uma vantagem nas questões trabalhistas também, os riscos trabalhistas a partir desse modelo, né, praticamente não existem, porque existe uma legislação própria, né, a lei de franquias, que resguarda e estabelece toda a garantia de que aquilo é um modelo já consagrado no mundo. Né? Os Estados Unidos deu aula de como escalar o varejo a partir de franqueabilidade. Na franqueabilidade tu também tem a melhoria contínua. A Ju falava no talk show que a gente fez com os franqueadores aqui na Expo, do exemplo do McDonald's, né?
que a partir de um franqueado, quer contar um pouquinho, Ju? Então, são várias as vantagens que tu tem através do modelo de franqueabilidade. E isso tudo a Estúdio Varejo pode levar para o cliente. Não só a área tributária administrativa, a área tributária judicial, a gente falava de energia, falamos em vendas, agora a gente vai falar em marketing. Então são muitas soluções que o grupo, em conjunto com equipes multidisciplinares e com as áreas de conhecimento, acaba levando num diagnóstico técnico, assertivo, né, o que é adequado para cada perfil de cliente. Eu sou uma entusiasta do sistema de franquias, né, do produto franqueabilidade, porque eu acredito que a empresa, partindo da franquia, ela já nasce com um compliance, com uma governança, com o pensamento a longo prazo. E isso tudo resolve muitas coisas antes do problema chegar, né? Manualiza. Nós temos a COF, como circular de ofertas de franquia. Ali você se responsabiliza perante o mercado, perante o cliente, perante o franqueado. Esse franqueado é um sócio investidor, né? Então, você capitaliza para fazer com que o negócio cresça. Eu realmente sou entusiasta desse modelo. E, dentre outros modelos de escala, também cada negócio tem a sua particularidade. E nós executamos isso, bem como o José Carlos falou, nós somos, né, oriundos do modelo de franquia e sabemos o quanto isso exige para que a gente ande conforme o padrão, né, conforme o manual exige, né? E volto a dizer, o marketing é fundamental. No mundo de hoje, com a modernidade ainda mais acelerada que a pandemia nos trouxe, a gente tem um marketing aí muito responsável por esse processo. E a gente percebe que tudo é estratégia, né, Juliana? O Yuri falou muito bem ali da questão de como se posicionam produtos dentro do ambiente físico de uma loja. E aí, quando a gente pensa isso para o lado do e-commerce, a gente pode trazer produtos correlatos, que é quando eu vou vender um produto no ambiente online e eu vou oferecer para o meu consumidor outros produtos que tenham fit com aquele primeiro produto. Vou dar um exemplo, a gente está vendendo um celular, eu posso mostrar para o meu consumidor no próprio e-commerce que quem compra aquele produto também costuma comprar uma película, um carregador, um relógio, e isso é o que a gente chama de venda correlata, né, de produto correlato. Eu posso, então, maximizar os meus resultados com isso. E como a gente falou de venda, a gente entende que venda, quando a gente fala em funil, a gente tem mais de 14 funis de marketing e vendas, a gente falou de aquisição e ativação, que é basicamente o processo de adquirir novos clientes e vender para ele. O Zé Carlos usou o exemplo do cashback, que é uma forma e uma estratégia de retenção do cliente. Eu acho que o que o empresário, principalmente do varejo, precisa entender, o Yuri pontuou muito bem, que a venda de novos clientes é a primeira porta de entrada, mas o mais importante do que a gente está sempre vendendo para novos clientes é se preocupar como a gente retém os clientes que a gente já tem dentro da nossa carteira. E no varejo, principalmente, a gente precisa entender qual é o volume de recompra que os nossos clientes têm. Tem muitas empresas que estão só preocupadas, muitas lojas estão só preocupadas em sempre vender para novos clientes e esquecem de fazer estratégias e trabalhos para vender mais para quem já comprou deles em outros momentos. E como a gente sabe que cada vez mais a concorrência está maior, cada vez mais a gente tem novas empresas abrindo, e se a gente não se preocupa com esse processo de retenção de cliente, de recomendação de venda para outros clientes através dos nossos próprios clientes, a gente acaba perdendo aqueles clientes mais antigos para a concorrência. Eu vejo a aquisição de clientes hoje, a gente fala muito de cross-sell, né? É muito caro conquistar um cliente novo, mas é muito mais caro perder o seu cliente e ter que reconquistá-lo, né? Então, a gente preza muito por isso também no grupo e é algo que também a gente preza muito no sistema, na operação de franquias. Eu só queria complementar aí, porque o Pedro falou muito de marketing, né? E nós podemos também misturar um pouquinho de marketing com tributário. Então, nós temos, algumas vezes, tem alguns kits, por exemplo, que são vendidos aonde tu dá o desconto no kit, por exemplo, eu vendo uma bebida que pode ser alíquota zero e o copo que é tributado, eu unifico os dois no mesmo, dou desconto no que é o tributado e eu misturo junto no marketing para vender o produto junto. Vende o combo. Vende o combo mais barato e dá o desconto no produto que é tributado. Então, tu consegue unir o marketing versus tributário e arranjar uma solução para um desconto no produto para o cliente final.
Então isso é uma coisa que é importante. Até outras coisas... Esse é um case bem legal, porque o McDonald's é famoso, né, por fazer os combos, né, e a partir dos combos ele tem um enquadramento diversificado ali, onde acaba reduzindo a carga tributária. E é uma comunicação da área tributária com o marketing, né? Por isso que eu reforço, Ju, a importância do grupo estúdio, né, e a partir da Varejo distribuindo para o segmento, de as consultorias sempre estarem preocupadas em serem poliglotas, né? Eu venho usando muito essa afirmação, porque não adianta tu falar inglês, francês, italiano e na hora de atender o cliente só saber de tributário. Não adianta tu falar várias línguas, né, e na hora de atender a empresa que tu te propõe a atender, não conhecer o marketing, não conhecer a área societária, não conhecer a área tributária. E não quer dizer que tu tenha que saber tudo, tu tem que ter uma proposta de solução, como o Grupo Estúdio faz, voltada a um determinado segmento, que entregue todas as linguagens do mercado PJ. E é essa a diferença do full service que o cliente Grupo Estúdio, né, hoje a gente tratando de varejo, vai encontrar. Muito bom colocado a conexão, né, o link entre áreas. Eu até quero concluir, é muito bem colocado, que é o cross-sell, que é a gente fazer a venda de produtos não casado, vamos chamar assim, porque venda casada não pode, mas é a venda desses produtos. E isso que tu disse é muito importante, que é o quê? A gente ter uma inteligência de ter uma comunicação entre áreas e serviços. O Rafael falou em questão da lei do bem, e a gente usou o exemplo do carrinho, que a gente pode ir colocando os produtos lá dentro e eu posso saber quanto custa, o que eu já comprei, o que eu deixei de comprar. Por que não a gente não unir esse tipo de tecnologia com estratégia de marketing? Eu posso saber que se eu estou levando um produto A, se eu compro mais 2, 3 itens daquele mesmo produto, eu tenho um desconto final na minha compra. Tudo isso a gente pode automatizar no processo de vendas e marketing através de produtos de lei do bem. Pedro, para quem assistiu o filme, né, que fala sobre como iniciou o McDonald's, que se transformou em franquia, então a gente estava falando em franqueabilidade, né? Como é que iniciou o McDonald's? A identificação de uma hamburgueria que atendia numa velocidade maior que as outras e que por isso tinha um diferencial de mercado. E a partir do tempo de entrega, né, surgiu, né, todo um slogan por trás e fez com que o McDonald's fosse sinônimo de atendimento rápido, coisa que o americano, correndo, né, contra o tempo sempre, mais buscava. Então a gente está juntando o quê? Uma inteligência de logística, de atendimento e entrega em termos de velocidade, né, com um modelo de franqueabilidade, que foi como ele escalou, e que agora, mais recente, a gente fala em combo para ter uma economia tributária. Olha a importância de ser poliglota na área de serviços corporativos para entregar mais valor para o cliente. Falando justamente no poliglota, né, a gente ainda tem 2 assuntos aqui e eu quero a ajuda da Marília para a gente conduzir aqui para nos nossos minutos finais, para a gente não se estender mais. Mas eu vejo 2 assuntos, Marília, muito importantes ainda para a gente abordar, né? Que são as operações financeiras, que eu tenho aqui do meu lado direito o Fabiano e a Fabiana, né, que podem nos auxiliar na contribuição, né, falando de varejo. E eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Marcelo e o Maurício, para falar um pouco da questão de planejamento e da reforma tributária, né, que a gente abordava com a Thaís. E antes do Marcelo e Maurício, eu acho que a gente pode passar um pouquinho sobre as renegociações de dívidas, que o varejo também tem muitas vezes circunstâncias em que precisa, né, e o Diogo pode tratar sobre isso. Mas a sequência eu acho que é essa. A gente vai para o mercado financeiro, o que a gente tem soluções no mercado financeiro, passa pelo endividamento, que o varejo, principalmente pós-pandemia, né, teve bons cases aí para tratar. E a gente tem visto grandes recuperações. Falávamos ontem também, num outro painel, sobre a recuperação judicial, né, como oportunidade de realmente ser uma recuperação e não ser um pedido de falência, né? Então a gente tem tudo isso permeando o cenário varejo. E Marília, você podia conduzir para que a gente possa fazer esse link final e não fique nada sem abordar diante do que você vive ali na varejo. Perfeito.
A gente vê o varejo foi um dos segmentos mais afetados pela pandemia e mesmo nessa retomada a gente tem empresas ainda com dificuldades, né, na parte financeira, na parte de se adequar ao que foi deixado de ser pago de tributos, que é algo que gera possíveis problemas ali na frente. Então, para a gente iniciar essa parte financeira, como o José Carlos comentou, vou pedir para o Diogo comentar como hoje a gente pode ajudar essas empresas, né, na retomada de uma renegociação ou de uma dívida tributária ou de uma dívida com o banco e, a partir disso, linkar também com as nossas soluções que nós temos já internas através da Fabiana comentando sobre operações estruturadas, capital de giro, financiamento. Obrigado, Marília. Bom dia a todos. José Carlos, tu foi muito feliz na questão da renegociação de dívida. Por quê? Porque o varejo como um todo, qual que é o grande objetivo do varejo? Ele só é fomentado através da captação de recursos. Talvez é o setor da economia que mais precisa da captação de recursos. E isso ocorreu fortemente nos últimos anos no Brasil, com taxas de 2,5%, 3%, 4%. Infelizmente, nos últimos anos, isso se tornou a 18%, 19%, 20%, 22%. Então, para além das soluções tributárias que nós trouxemos e também de aumento do fluxo de caixa, é importante que essas operações realizadas há 2, 3 anos continuem dentro do fluxo de caixa. Porque houve um descompasso entre a capacidade de pagamento de 2018, 2020 e atual. E aí, como conectar isso? É nesse sentido que nós entramos com a renegociação de dívidas. O objetivo da renegociação de dívidas, de uma forma bem resumida, até porque a Marília me puxou a orelha antes e falou, Diogo, fala pouquinho, não puxa muito tempo. Então, assim, é o quê? Equalizar a parte financeira, reestruturando a forma e a taxa de juro, dando capacidade financeira juntamente com a captação de novos recursos, mas mais importante do que captar novos recursos é conseguir pagar os recursos existentes. E para isso nós precisamos renegociar. Esse trabalho, Marília, ele é feito administrativamente em 2 etapas. A primeira etapa, a gente levanta um diagnóstico acerca do contrato em si e vê se há alguma ilegalidade, se há uma cobrança abusiva, se isso está dentro do que determina a legislação vigente. Ultrapassado isso, nós demonstramos para o credor qual é a realidade financeira do momento e como que a empresa consegue efetuar esses pagamentos. E aí realizando um acordo e alongando esse débito, reduzindo taxas, de uma maneira que entre no fluxo. De forma sucinta, Marília, era isso. Bom dia, primeiramente bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E falando um pouquinho de operações de crédito, não só operações estruturadas, operações financeiras como no geral, a gente sabe que o varejo ele é bastante tomador de recursos no mercado, né? Então a gente tem como as Casas Bahias, Americanas, que fizeram emissões de títulos no mercado para captações com lastro em contratos de aluguel ou galpões, né? Mas a gente tem que pensar que a gente tem operações de crédito para todos os portes de empresas do varejo. Então, assim como a gente tem ali empresas de grande porte com um faturamento acima de 100 milhões até 1 bi, né? Trabalhando com grandes gestoras e fundos, a gente tem também operações de crédito para middle corporate, empresas que faturam ali acima de 30 milhões, supermercados. Então, a gente tem linhas de crédito como sales-back, antecipação de cartões de crédito para supermercados, que são bem produtos acessíveis, né? E obrigada. São produtos acessíveis que a gente tem hoje na Studio Bank, né? Como ajudar, né? Então, desde a emissão de um CRI vinculado a aluguéis, ou então a venda do imóvel junto com o terreno para captar recursos de contratos que são longos, de 10, 20 anos, antecipando isso, né, para essas empresas. Eu acho que é o que a gente tem que fomentar aqui dentro, né, para trazer cada vez mais essas soluções para o varejo. Obrigada, Fabiana. A gente vê essa necessidade de ou renegociar uma dívida ou captar um recurso, mas além dessa situação financeira, a gente pode pensar em perpetuidade do negócio desses pequenos ou grandes negócios,
num viés de proteger esse patrimônio, é pensar qual que é o legado que esse empresário, essa empresa quer deixar perante aos seus herdeiros ou perante ao mercado como um todo. E aí... Marília, antes de a gente entrar na parte de holding, né, que tu está introduzindo, eu queria fazer uma pergunta ainda do que tange as soluções da Studio Bank para o Fabiano, para que ele nos fale um pouquinho da bancarização dentro de um olhar por varejo. Como a bancarização, né, a gente vê muitos supermercadistas, a Fabiana falou sobre as operações estruturadas, né, de antecipação de recebíveis, que é uma forma de capitalizar o varejo, né, trazendo a valor presente, né, recebíveis de longo prazo. Mas eu queria que o Fabiano falasse um pouquinho sobre a bancarização. Várias redes de supermercado, lojistas do segmento vestuário atuam com cartão próprio, né, e passam que, na real o plástico, o cartão, é só uma simbologia do que é a bancarização na minha leitura. Mas eu queria que o Fabiano trouxesse alguns cases, exemplos, e como a Bank pode, né, levar essa solução para o varejista, que ele, ao invés de estar financiando ou parcelando ou deixando, né, o benefício do parcelamento e dos juros que isso acaba gerando para bancos, ele ter esse benefício através da bancarização. Bom dia. Dentro das instituições, dentro dessas empresas aí, dos varejistas, existem algumas empresas que têm recursos próprios. E elas estão buscando nas instituições financeiras, muitas vezes, as linhas de crédito. E ela está deixando uma parte dessa margem dela na linha de crédito. Então, no momento que eu tenho funding, tenho recurso financeiro, operações de crédito, muitas vezes, elas podem ser compostas com o meu próprio recurso e eu ter o benefício financeiro. A gente vê no varejo, né, vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes, né, que os grandes varejistas viraram banco. Então a gente vem nessa história há muito tempo, né, de falar, pô, os grandes varejistas, Americanas é um banco, o Magazine Luiza é um banco. A gente ouviu falar muito isso, né, que a gente sempre, e também ouvimos falar muitas vezes que é o seguinte, que eles ganhavam dinheiro, ou, por exemplo, as principais fontes de receitas deles eram financeiras. Não eram nem tanto a atividade do varejo. Então a gente pode levar esse tipo de solução também para as empresas, para o varejista, né? Então, são algumas oportunidades que a gente levanta. Eu acho que essas são algumas linhas interessantes e se atentar, né? O que os grandes players do mercado estão fazendo? A gente tem esse histórico, né? Então, de novo, vamos lá. A gente pode, então, trazer a bancarização, criar um cartão de crédito para um varejista com white label, ou seja, com a marca própria dele, e a partir daí ele começar a financiar os seus consumidores, e por que não fazer uma operação estruturada para antecipar esse recebível? Até é isso aí que eu ia comentar, a própria antecipação dos recebíveis, talvez, com um funding próprio. Então, são as alternativas que ele pode estar trabalhando, né? Então, de novo, né, a gente sempre ouviu falar muito das receitas do mercado financeiro, e as empresas foram buscando essas alternativas. Como é que elas poderiam aumentar e monetizar melhor o negócio? Porque muitas vezes a gente está falando, dependendo do tipo de varejo, é a venda de commodity em si. Então, a venda de commodity, eu vou identificar as melhores oportunidades ou o melhor preço e vou fazer a aquisição. Muitas vezes a viabilidade dessa aquisição que pode fazer a diferença nessa operação. É isso aí, Fabiano. Bom, então agora, Marília, agora a gente vai lá para a área de hold, a área de planejamento societário, tá contigo. Uma informação importante para a gente entrar nesse assunto é que hoje 90% das empresas do varejo são familiares. Desde a pequena até a grandes empresas como o Magazine Luiza tem uma participação familiar, não só na sua estrutura, mas nas decisões, na gestão. E uma das soluções que a gente pode levar via Estúdio Varejo é justamente auxiliar esses empresários, essas empresas, quanto ao patrimônio que eles estão construindo através do seu negócio e como que a gente pode ajudar eles a proteger o que eles estão construindo, mantendo aí um legado de todo o esforço, toda a dedicação que é dedicada, né, para a construção dessa marca, desse negócio. Então, gostaria então que o Maurício
pode ser junto com o Marcelo, falar um pouquinho dessas soluções que a gente tem e como que a gente pode agregar valor para essas empresas, esses empresários com holding, com proteção patrimonial. Bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer essa possibilidade de estar entre essa seleta banca que a gente está hoje aqui com os maiores expoentes do Grupo Studio, né? E falar um pouco sobre essas soluções societárias que a gente vem há bastante tempo implementando nas empresas familiares brasileiras. É uma grande realidade que mais de 90% das nossas empresas no cenário brasileiro, sobretudo do varejo, são de origens familiares. E a gente tem dados bastante alarmantes, a Ju trouxe mais cedo, que apenas 1/3 das nossas empresas consegue se perpetuar na segunda, na terceira geração e assim por diante. Então são dados que nos mostram grandes oportunidades e a gente vem, infelizmente, conseguindo, dentro do Grupo Studio, atender essas empresas em questões de perenidade, de sucessão, de governança e de organização para que elas continuem fortes e rentáveis no nosso cenário. As soluções, principalmente neste momento de reforma tributária, e que o Marcelo vai estar falando um pouquinho adiante, hoje a gente tem um cenário bastante interessante para promover o planejamento de sucessão e a organização patrimonial das empresas para conseguir perpetuá-las na segunda geração. A gente tem alguns movimentos bastante interessantes, e dentro da Lei do Bem a gente falou já um pouco sobre essas sinergias, no que tange a proteger, organizar esses patrimônios e extrair deles novas receitas, novas rendas com aquilo que o varejista já tem dentro de casa, já tem lá no seu balanço patrimonial. E com isso a gente consegue uma competitividade bastante grande, sobretudo em momentos de reestruturação societária, onde eu consigo dar um tratamento adequado em uma segregação patrimonial, que é algo que a gente vem trabalhando bastante, e a partir do fruto dessa segregação, além de criar novas receitas para as empresas do varejo, eu consigo trabalhar um movimento sucessório. A gente sabe, é uma realidade que as operações são dinâmicas e, por vezes, o empreendedor, a empresa, pode empreender em novos mercados, novos negócios, mas precisa sempre ter um colchão, um lastro econômico para ela ter para onde voltar e conseguir avançar em novos mercados. Então, a solução de segregação de patrimônio, e daí decorre as holdings patrimoniais e as de participações societárias, além de trazer um viés de preservação dos patrimônios, trazem novas receitas através do aproveitamento tributário. Isso daqui um pouco o Marcelo vai entrar mais no detalhe, né? Uma outra questão bastante importante frente à reforma, a gente está prestes a ter uma tributação efetiva sobre lucros e dividendos, algo que a gente não tinha desde 1994 no nosso cenário brasileiro. E ainda existem algumas possibilidades, como a empresa de controle societário, que a gente consegue ainda assim abstrair a lucratividade dentro da empresa, repassar aos seus sócios com alguns benefícios bastante interessantes, como a possível até economia tributária nessas novas tributações de lucros e dividendos. Então, assim, existem em resumo algumas possibilidades societárias bem interessantes dentro do cenário de holding, a proteção e o planejamento sucessório, e dentro das reengenharias societárias, as melhores estruturações de grupo, olhando para a governança, para a compliance e para a redução de custo tributário. E eu acho que aí a gente pode fazer um gancho interessante, né, Marcelo? E falar um pouquinho dos reflexos da reforma e como que isso deve ficar frente às empresas do varejo. Bom dia, pessoal. Então, o mais interessante nessa situação, e a gente está muito em voga a questão da reforma tributária, e a gente tem diversas soluções que podem melhorar a performance do varejo como um todo. O Maurício deu um caso bem interessante, que muitas vezes dentro de casa a gente consegue uma redução significativa para esse cliente. E como? A sede da empresa muitas vezes sendo própria, sendo da própria a loja, sendo daquele estabelecimento, fazer uma segregação, ter uma redução de carga tributária significativa em imposto de renda e contribuição social, isso traz aumento de performance e também lucratividade no bolso do empresário, uma solução simples dentro de casa. Então, alguns movimentos, além dessas segregações, dá para se fazer também pensar no futuro através dessa reforma tributária. A gente fala muito sobre a PEC 45/2019, que ela quer unificar a carga tributária praticamente de 5 impostos em 2 e, consequentemente, também
trata-se sobre as questões de patrimônio, voltada tanto para IPVA, IPTU e também ITCMD. E no nosso ponto patrimonial, nas questões das holdings patrimoniais, a gente leva muito em consideração essa parte do ITCMD, esse aumento da carga tributária que muitas das vezes se fala com essa nova reforma. O Maurício falou muito bem sobre a questão da distribuição de lucros. Então, tem diversas soluções que ajudam a performance e continuam também fazendo com que a carga tributária continue ou permaneça igual, tendo uma solução nova. Por que eu digo isso? A partir do momento que a gente retira do quadro societário a pessoa física, o sócio, e coloca uma pessoa jurídica nesse quadro societário, e a partir do momento que você tem uma empresa controladora, você evita uma futura tributação sobre os dividendos. Então tem diversas soluções que dá para se comunicar na questão do varejo. E a gente consegue também uma performance muito maior nesse caso. Além dessa reforma tributária, a gente tem soluções que vão trazer uma melhoria para esse ecossistema. E, Marcelo, dentro disso, quando a gente faz o link da parte de planejamento societário, holding, planejamento sucessório, proteção patrimonial com a reforma tributária, que é o assunto do momento, a gente vê muitas empresas que oferecem seguro, né? Falando sobre por que não se faz um contingenciamento, né, para que quando houver a sucessão, porque todo empresário gosta de falar em perpetuidade do negócio, né? Ou seja, eu tenho que pensar no negócio para futuro não previsto, ou seja, eu tenho que ter ele para pensar no negócio da perpetuidade. Daí quando tu fala em sucessão, se fala em seguro, sendo que a gente tem condições de fazer um bom planejamento e não precisar contingenciar através de seguro a sucessão, né? Então acho que a grande questão que a gente tem como ajudar o varejista é ele pensar como montar um planejamento sucessório que atenda à perpetuidade do negócio sem a necessidade de estar contingenciando, né, uma circunstância de sucessão a partir de seguros que a gente vê inúmeras empresas oferecendo. Então acho que esse link é muito importante. E junto com a reforma tributária, tem que ficar atento aí à distribuição de lucro, né, porque é uma tendência a tributação na distribuição de lucro, é um assunto muito importante no momento e que vem e que linka as duas áreas, né? Eu tenho uma sugestão bem interessante para vocês que estão nos assistindo. Todos esses assuntos que nós trouxemos aqui foram abordados em temas pontuais específicos durante todos esses 2 dias. E o tema de reforma tributária foi um tema muito, muito bem estressado, né? Inclusive com a Virgínia e o Toledo, que foram convidados aqui. O Toledo, da KPMG, e a Virgínia, da Ernst Young. E com a participação do Maurício e do Marcelo também, foi um tema muito bem estressado, né? Nós aprofundamos bastante e fica o convite aí para vocês olharem e assistirem esse vídeo que está no canal do Grupo Estúdio, tá? Assim como os demais assuntos. O Nelson quer fazer algum comentário antes? Enquanto o Nelson vai pegando o microfone, eu acho que é importante também, Ju, a gente falou de todas as soluções do grupo aqui, voltadas ao segmento varejo, né? Esse é o conceito de ser full service, esse é o conceito de falar a língua do cliente. Não, tudo bem. Eu só queria deixar claro aqui que é importante, depois de ouvir todas essas soluções, aí tu se pergunta, tá, e qual é a diferença da Estúdio Varejo, né? A Estúdio Varejo, ela não vai levar um produto, ela vai entender a dor do cliente e no momento que ela entendeu a dor do cliente, ela vai dar o produto certo. Porque a gente sabe que tem clientes que estão com problema de captação de recursos, tem clientes que querem ajeitar a área tributária, tem clientes que querem ver o seu legado. Então, esse que é o grande diferencial. E no momento que é fechado um trabalho conosco, todos os diagnósticos, eles são gratuitos. Ou seja, nós temos produtos que são cobrados no êxito e o restante é tudo através de diagnósticos. E aí a gente consegue mostrar para a empresa o que ela pode ter de oportunidade. Eu acho que é isso que eu queria complementar aí, que eu acho que é importante nós mostrar um pouquinho do diferencial do porquê ser uma go-to-market, né? Muito bom pensar, falar sobre o varejo dessa forma, Nelson. Marília, vamos conduzir para o final? Indo para o encerramento.
Oi? Oi? Desculpa. Então, indo para o nosso encerramento, né, em nome da Estúdio Varejo, aqui representando a Estúdio Varejo, é importante, né, a informação que a Estúdio Varejo tem todas as soluções, né, nas diversas áreas, e como o próprio Nelson trouxe aqui para a gente, a ideia é entender a necessidade mais latente, poder levar uma solução e, a partir dela, entender como a gente pode auxiliar de outras formas, seja para resolver ou auxiliar numa necessidade ou uma oportunidade de alavancar ainda mais esse negócio. Então, a Estúdio Varejo tem especialistas, tem as suas operações aqui, algumas representadas nessa mesa, e saibam que todas essas soluções, elas visam reduzir o custo, reduzir o risco, gerar compliance e aumentar a performance. E com isso, gostaria de convidar o Nicolas também para breves palavras, para falar um pouquinho como nosso conselheiro, né, da Estúdio Varejo, conselheiro do grupo, falando um pouquinho dessa evolução que teve até a gente chegar na Estúdio Varejo e essa comunicação que é gerada, essa comunicação direcionada, falando linguagem desse varejista e as soluções que a gente pode levar para eles. Então, praticamente... Oi? Então... Oi, agora sim. Então, passamos aqui, basicamente, quase 2 horas trabalhando sobre, não todas as soluções, mas muitas que são representativas e que, em toda a trajetória do Grupo Estúdio, a gente vem se especializando, né, em diversas áreas, em diversos produtos, mas que nós entendemos, a partir da experiência que a gente já teve e com ótimos resultados, né, vindo pela Estúdio Agro, entendemos agora que também o segmento de varejo, a Marília trouxe um dado, pela representatividade que o varejo tem no Brasil, hoje poder falar a língua do empresário, entendendo o cenário dele, entendendo não só as dores, mas também os desafios e oportunidades que nós podemos, com todas essas soluções, lembrando os nossos 3 pilares, já falamos, é repetitivo, mas é isso que nós hoje levamos para o mercado: redução de custos, redução de risco, compliance e aumento de performance, aumento de vendas, que nós podemos então ajudar os empresários, o segmento de varejo, né, a ser mais competitivo, a ser mais representativo nas soluções com que ele hoje leva para o seu consumidor final. E assim, então, hoje nós estamos dedicados com todo o time de especialistas e junto com o time que conduz, junto com a Marília, né, o protagonismo da Varejo junto ao Grupo Estúdio, poder então estar falando a linguagem do empresário, levando as soluções, né, e assim então a gente consegue ajudar todo o contexto no que nós formatamos. Mas finalizando, né, agradecer quem aqui esteve hoje conosco, podendo contribuir, né, principalmente a Estúdio Varejo, acho que o último modelo de negócio lançado pelo Grupo Estúdio. São 3 meses que a gente está se posicionando hoje e se aprofundando e tomando um corpo. Então, eu queria agradecer a todos vocês que participaram. Minha parte era isso. Ju? Eu quero agradecer a presença de todos aqui, a contribuição de todos vocês. A Marília, a provocadora, e o José Carlos, do painel do debate sobre varejo. E deixar aqui expressa a minha admiração por esse time, o time de liderança do Grupo Estúdio, técnicos, especialistas, gestores, líderes no dia a dia, pessoas capacitadas em trazer essas soluções todas para o nosso mercado. Fiquem atentos que hoje ainda nós temos mais painéis de debate aqui, e nós estaremos também na plenária principal hoje da Expert, numa oportunidade incrível de levar todas essas soluções que vocês escutaram aqui para o Brasil todo. Obrigada mais uma vez.